Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Neste momento, vamos silenciar a nossa mente, acalmar nossos corações, elevar nossas vibrações para que a espiritualidade amiga que aqui se encontra e que nos trouxe hoje este presente, este banquete espiritual, possa então realizar o seu trabalho. Nos conectamos então a Deus, esse nosso Pai amoroso, bondoso, e pedimos a Ele que nos ilumine nesses momentos, com o sentimento de gratidão por estarmos aqui nesta noite tão especial. Que cada um de nós possa levar consigo um pouco da mensagem deste dia e que essa mensagem possa iluminar o nosso caminho e a todos que conviverem conosco. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos a essa casa que lhes recebe sempre de braços abertos, lembrando que hoje, então, nós temos um momento especial e que os tratamentos do dia de hoje, o adesivo da irradiação e do passe isolado, não vão precisar sair do seu lugar e que a nossa apresentação musical hoje vai se estender no final para essa irradiação. Portanto, todos aqueles que receberam adesivo de tratamento devem permanecer sentadinhos no seu lugar, que a nossa apresentação, então, no final, vai contemplar-nos com a irradiação. Também quero lembrar que, ao final, a nossa querida Elizabeth e o Alex trouxeram um material de divulgação deles, um material preparado com muito carinho, e que vocês todos possam prestigiá-los com esses materiais que estarão ali na saída. Uma boa apresentação para todos nós, que possamos aproveitar bastante. Que assim seja. Eu vejo amor nas flores, no canto dos passarinhos, nos olhos da humildade, nas mãos que doam carinho. Eu vejo amor na chuva, na brisa leve do vento, nas lembranças amorosas que brotam nos meus pensamentos. Laraiê, 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 eu vejo amor nos bichos,
o brilho do vagalume na caridade singela, no bem que exala perfume. Eu vejo amor nas plantas, no coração da floresta, na esperança que não se cansa de fazer da vida uma festa. Laraiera, laiera, laiera, eu vejo amor no arco-íris, nas asas da borboleta, no evangelho que ensina, não dá pra fugir da colheita. Eu vejo amor no sol, na luz que me ilumina, nos sonhos que me alimentam, na fé que sempre me ensina. Eu vejo amor na noite, em cada estrela no céu, na mansidão dos humildes, tão doces como mel. Eu vejo amor na vida, na semente que germina, no sorriso das crianças, na prece que sempre me anima. Laraiê, laraiê. Eu vejo amor nas artes, nas prosas e nas canções, no calor de um abraço que aquece os corações. Eu vejo amor no horizonte, nas nuvens, na imensidão, nas graças da indulgência, nas bênçãos que vêm do perdão. Na verdade eu descobri que é mais ou menos assim. O amor que eu vejo lá fora é o amor que existe em mim. Na verdade eu descobri que é mais ou menos assim. O amor que eu vejo lá fora é o amor que existe em mim. É o amor que
existe em mim. Boa noite a todos. Muito obrigada. Que bom estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pela companhia, por vocês terem vindo. Que seria de mim se não fossem os ouvidos generosos de vocês? Eu não poderia fazer o meu serviço, não é? Para eu cantar, alguém precisa ouvir. Então, muito obrigada por cada um que está aqui, nesse momento, me dando a oportunidade de servir, né, de cumprir a minha tarefa, aquela que eu vim destinada a executar. E eu estava cantando aqui essa canção e me sentindo acalentada também, mesmo sendo eu cantando, me deu uma paz. Não sei se vocês sentiram isso, né? Uma coisa boa, que eu tenho certeza que é a presença dos amigos espirituais que vão se aproximando de nós, vão conversando no nosso ouvido, vão nos acalmando. E a minha vontade era de continuar cantando, porque foi um momento para mim, né, de receber tanta coisa boa que eu não queria parar. Falei, eu vou estender. Então, eu pensei, quais são os momentos na nossa vida que a gente gostaria de eternizar? Né? Às vezes um momento bobo, uma coisa que a gente quase nem dá importância, mas é tão bom, faz tão bem, e às vezes nós deixamos passar despercebido. E às vezes aquele momentinho era a injeção de ânimo que a gente estava recebendo para continuar a nossa jornada. Essa canção se chama Eu Vejo o Amor. Então o autor, né, colocou... Oi? Não é aqui, né? Olha só, hein? Vamos dizer que é uma bomba de amor, né? O autor colocou o amor em tudo. E no final ele termina, né? Que na verdade ele descobriu que o amor que ele vê lá fora é o que existe dentro dele. E eu cantando aqui pensando, então, o ódio que eu vejo lá fora é o ódio que existe em mim. A beleza que eu vejo lá fora é a beleza que existe em mim. E assim por diante, né? Então, o que é que eu estou vendo aí fora? Né? Se eu quiser saber o que tem dentro de mim, que eu observe como eu vejo. Às vezes isso aí soa pesado, né? Nossa, será que é mesmo? Mas não sei se isso é bom ou ruim. Mas né? O que a gente vê lá fora é o que está dentro da gente. E eu vejo que aqui, essa noite, né, uma noite especial, maravilhosa, onde eu tenho a oportunidade de servir. Agradeço muito e eu espero que para vocês também seja uma noite boa. Agradeço a direção da casa que nos confiou esse trabalho, né, com tanto carinho, com tanta generosidade. Nós somos tão bem recebidos, né? Tem uma Sol aqui, né, que recebe a gente com um sorriso tão grande, falta pouco adivinhar, e que as bênçãos que aqui forem derramadas, que não sejam desperdiçadas, que a gente colha, né, coloque no coração, e que Deus nos abençoe, como abençoe as nossas famílias, aqueles que não puderam vir, e a todos esses que estão aqui ligados, quantas milhares de pessoas passarão por essa casa através, né, dessa transmissão. Então, em cada lar que se ligar aqui, que Maria de Nazaré possa abençoar cada família, cada mãe, cada pai,
e que nós possamos ter a fortaleza de não desistir, mesmo que tudo diga não. Jesus sempre disse: confia e vai. Pode não ser fácil, mas estarei convosco. E é assim que nós começamos a nossa noite de hoje. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Gente, boa noite. Então, que alegria estar aqui, né? Eu conversava com os amigos antes de começar, enquanto nós montávamos aqui, dizia que, para mim, os reencontros são melhores do que os encontros. Eu não sei para vocês. E eu estou dizendo isso pela experiência de hoje, né? A gente já vem com uma ideia da casa, das pessoas, dos sorrisos. Isso é muito bom, nos alimenta, nos fortalece. A gente pede licença aos representantes de Maria de Nazaré, que dirigem as atividades espirituais dessa casa. Estamos aqui em nome de Jesus, e a Ele rogamos a inspiração para cada palavra, para cada canção, que nós sejamos instrumentos úteis para que seja feita nessa noite aquilo que a espiritualidade planejou bem antes de nós pensarmos em estar aqui. Não foi à toa que a Elizabeth escolheu essa música, né? Eu Vejo o Amor. Foi em função do tema que nós escolhemos para essa noite, os olhos do amor. Como já é de conhecimento da maioria de vocês, nós sempre buscamos embasamento na obra de Francisco Cândido Xavier e na codificação da doutrina espírita, para levar adiante essas reflexões que descansam um pouquinho as cordas vocais da Elizabeth, para ela conseguir ir um pouco além e conseguir praticamente todos os dias realizar esses eventos, né? Você já reparou que quem mais fala dos erros dos outros, geralmente é quem mais comete esses próprios erros? Ou aqui em Santa Catarina isso não acontece? Não olha de lado não, hein? Tipo aquele companheiro assim, aquela companheira, sabe, que vive reclamando de gente fofoqueira. Mas quando aparece um assunto novo assim, o ouvido vai longe. É o que mais quer saber dos detalhes do acontecido. Conhece gente assim? Pois é. Será que essa música não está dizendo para nós uma verdade? Que o que eu vejo lá fora é o que está dentro de mim? Como diria o povo de Minas Gerais? Será que o que nós percebemos nos outros tem muito mais a ver com o que está dentro de nós mesmos? A prosa de hoje, mais uma vez, é de responsabilidade de Emmanuel. Nós escolhemos uma mensagem do capítulo 35 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico. O título do capítulo é Observemos Amando. E Emmanuel já começa citando ninguém menos do que Jesus. E a fala de Jesus que ele escolheu está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é o 3º versículo, onde Jesus pergunta assim, ó, por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Se Jesus fosse de Minas Gerais, ele fala assim, o que você está pondo reparo no cisquinho dos olhos dos companheiros e não está observando o graveto, a lasca que está no seu? Para os amigos de casa, estão aparecendo umas imagens bem bacanas aqui, viu? Depois, quem quiser acompanhar, vai ficar gravado aí no canal Liz e Alex. E eu quero avisar o pessoal de casa o seguinte, como nós não estamos utilizando o Wi-Fi aqui na casa, o roteador está um pouco longe, eu tive que conectar diretamente na rede. E, para isso, eu desconectei o cabo de energia do computador que está transmitindo. Então, nós iremos com vocês de casa até enquanto a bateria durar. Se por acaso a bateria acabar, para os de casa, acabou. E a gente continua aqui com vocês, tá bom? Pois é, há alguns anos atrás, no ano de 2013, eu até anotei aqui, dia 1º de junho, na casa espírita lá no interior do Goiás, que eu frequentava, chamada Bezerra de Menezes, nós fomos convidados para desenvolver um tema sobre o cisco e a trave no olho. E pedimos a ajuda da espiritualidade para escrever um poema em forma de trovas, porque consideramos que é bem didático esse processo.
e eles nos ajudaram. E eu gostaria de pedir licença para vocês para compartilhar o poema de 2013, nessa noite. E dizia assim, ó: um dos defeitos dos homens que no Evangelho aprendi é notar falhas nos outros sem ver as que estão em si. Antes de julgar alguém, Jesus nos deu um conselho: pare e julgue a si mesmo, ponha-se diante do espelho. Caminhe ao redor de si, questione sem embaraço: o que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Nós mentimos para nós mesmos, dissimulamos defeitos, chegamos a acreditar que somos seres perfeitos. Nosso orgulho nos induz para essa falsa verdade, nos levando a um caminho contrário à caridade. É por isso que Jesus insiste em combatê-lo. Nos resta fazer o mesmo, com coragem e muito zelo. Sejamos mais indulgentes, mais simples e sem maldade, e modestos para elevarmos nossa personalidade. Deixemos brilhar o bem no amigo e no inimigo, sem realçar-lhes o mal que ainda trazem consigo. Tolerância é bem-vinda, remédio bom, por sinal. Ameniza a falha alheia, seja física ou moral. Pois o mundo dá suas voltas, e tudo é aprendizado. O intolerante de outrora, hoje é o necessitado. Toda vez que vir um cisco no olho do seu irmão, entenda como um sinal para chamar sua atenção. Aproveita esta chance, já que você percebeu, para de imediato tirar a trave do seu. Cantemos. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus. Acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz. Abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens. Silencia e a entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear. Examina teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada
com alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e a entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, com alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Vai passar. Será que vai demorar para passar? Às vezes dá uma pressa, né? Tem tanta coisa que já podia ter passado e não passa. Às vezes a gente até duvida. Bom, Emmanuel, depois de apresentar esse questionamento de Jesus, ele aponta suas percepções sobre o assunto, né? E ele começa dizendo assim, ó: habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Nós somos bons para danar, para pôr reparo nos defeitinhos das pessoas. Mas a gente esquece de observar as nossas. Emmanuel que está dizendo aqui. Ele diz mais: exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento dos nossos irmãos. A pergunta do mestre, diz Emmanuel, acorda-nos para a necessidade da nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. É Emmanuel que está dizendo. Vou traduzir Emmanuel para o goianês, tá, gente? Ele está falando assim, ó: se você percebe um defeito em alguém, corre com certo ele não sei. Percebe o quanto irmãos nossos que vieram depois de Jesus se esforçam para explicar, para tentar detalhar para nós aquilo que Jesus, na sua simplicidade, resumiu. Diz que certa vez um rei estava diante de um questionamento assim complicadíssimo. Ele chamou o sábio da corte e pediu para ele escrever a resposta sobre aquele assunto. Isso era numa sexta-feira. Ele falou: eu preciso disso aqui no domingo de manhã. Diz que esse sábio saiu doido e entrou para dentro do seu escritório lá, sabe? E escreveu. No domingo cedo ele apareceu lá, gente, com tanto assim de manuscrito. Aí o rei olhou aquilo tudo, ele falou assim: ó, o senhor me perdoa, mas com o tempo que o senhor me deu, o máximo que eu consegui resumir foi isso aqui. Gente, simplificar é difícil demais.
Então, o que Jesus usou? Uma pergunta. Irmãos, nós temos que escrever teorias para tentar explicar. Quem é da área da psicologia aqui, por gentileza, para vocês me ajudar aí a corrigir? Porque se por acaso eu falar bobagem aqui, vocês me corrigem. Não deixa passar, e vocês são responsáveis por isso. O povo de casa aí também, eu estou acompanhando os comentários aqui. Ó. Você ouviu falar de um tal de Freud? Considerado o pai da psicanálise, não é? Ele criou a teoria da projeção, para explicar o que Jesus falou. Você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara a trave que está no seu. Freud descreveu a projeção como um mecanismo de defesa nosso. Ele diz que nós atribuímos aos outros algumas características, alguns sentimentos, algumas intenções que, na verdade, pertencem a nós mesmos, mas que nós não queremos reconhecer. E a gente aponta os dedinhos. Tipo assim, gente, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a sua própria agressividade, ela vive acusando os outros de serem agressivos. Quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que do João. Tem um outro companheiro chamado Jung. O meu goianês, às vezes, não alcança esses nomes internacionais, não. Vocês vão perdoando aí, tá? Ele desenvolveu uma outra ideia. A ideia dele, para explicar esse negócio de Jesus aqui, ele chamou de sombra e espelho. Uma ideia fantástica também. Ele fala que aquilo que nos incomoda nos outros pode ser um reflexo da nossa própria sombra. Porque ele falou assim. Ou seja, ele chamou de aspectos reprimidos da personalidade. Lá, se ele fosse de Minas Gerais, ele ia falar assim, uns trenzinhos escondidos dentro de você. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. De vez em quando você sente umas raivinhas, olha que oportunidade de autoanálise que você está tendo aí. Eu aponto um dedinho para Elizabeth, tem quantos voltados para mim? 3. E diz que ainda tem um para Deus, que diz que Deus está lá em cima, né? 1 para ela, 3 para mim, 1 para Deus. É exatamente isso. Então, para que nós possamos ver com os olhos do amor, nós vamos precisar de uma coisa. Primeiro, nós vamos precisar aprender a enxergar as nossas próprias falhas com mais leveza. E digo mais, até com mais carinho. Porque se a gente não conseguir fazer isso com a gente, é impossível fazer isso com alguém lá fora. E se alguém me irrita lá, é porque o defeitinho está aqui. Então eu tenho que começar a fazer um exercício para ser mais carinhoso comigo. Mais leve. Vou fazer uma enquete aqui com o povo de casa. Gente, a bateria já está quase na metade aqui. Eu vou gravar, depois eu esparramo aí para vocês a hora que der certo. A enquete, se vocês quiserem responder aqui, pode responder, tá? São 4 opções. A pergunta é assim, ó. Quando você percebe o erro nos outros, qual que é a sua reação? Sabe aquela reação de imediato, assim, de ímpeto? Que você nem pensa direito e já... Opção A. Você fica tranquilo, que você pensa assim, não é só eu. Aí, ó, tá vendo? Fulano também, ó. Opção B. Eu tento entender antes de julgar. Opção C. Eu julgo depressa, eu nem penso na causa, no motivo que está levando aquela pessoa a fazer aquilo. Opção D. Eu fico irritado, como se fosse comigo. A enquete está disponível para o povo de casa responder, e vocês vão pensando na resposta enquanto a Elizabeth canta. Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto, hoje eu preciso pensar. Tantas
batalhas perdidas, tantas jornadas sofridas, tantas noites mal dormidas. Hoje eu preciso pensar. Quero aos teus pés meditar, quero aos teus pés relembrar, quero aos teus pés bem dizer, quero aos teus pés perdoar. Não mais revolta com a vida, não mais tristeza sem fim, não mais a dor que me assola. Põe tuas mãos sobre mim. Hoje me pego a cantar, já sou capaz de amar. Busco a consolação vinda do amor e perdão. Horas felizes eu vivo, posso com Deus conversar. Já não sou eu peregrina, sei onde é o meu lugar. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. No colo da paz e do amor, nos braços do nosso Senhor. Meu Pai do céu não se cansa de aliviar minha dor. Dá-me, Senhor, uma chance, dá-me, Senhor, uma noite, dá-me, Senhor, um minuto. Hoje eu preciso pensar. Na verdade, esse pedido, ele é meio que redundante, né? Nós temos todo o tempo do universo à nossa disposição. Aqui, ali, acolá. Continua, Emmanuel. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. A partir de agora, Emmanuel nos convida a um exercício. Nós vamos, ao mesmo tempo, olhar para dentro de nós, ao mesmo tempo a gente olha para fora, a gente vai pensar em Jesus, mas a intenção é perceber como Jesus olha e perceber como eu olho. Porque o nosso propósito cada vez mais é nos aproximar o nosso olhar ao olhar do Cristo. Esse é o propósito. Aí Emmanuel então seleciona alguns bons exemplos aqui. Aí ele diz assim, ó, para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente. A mulher inconveniente aqui quer dizer assim, não é bom ficar perto dela não, tá? Não é conveniente se aproximar desse tipo de gente, não. Era assim que ela era vista. Mas, para ele, para Jesus,
Maria de Magdala surgiu como sendo um formoso coração feminino. Olha a expressão que Emmanuel usa. Atribulado por indizíveis angústias, que compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Gente, há um pouco tempo atrás, a mulher era considerada um ser sem alma. Você consegue imaginar como a mulher era vista na época de Jesus pela sociedade? A posição feminina era extremamente limitada. Na cultura judaica do século I, Palestina, muitas mulheres eram vistas como seres inferiores em termos espirituais e principalmente em termos sociais. Então, imagina que uma pessoa tem medo de errar e ser julgada pelos outros. Para evitar lidar com esse medo, ela começa a apontar o dedo nos erros das pessoas, para tirar a atenção dela. Isso faz com que ela se sinta melhor, porque ao invés de olhar para as próprias faltas, ela foca nos defeitos alheios. A sociedade usava as mulheres para ficar apontando dedinho aqui, ali e acolá, para esconder as mazelas que traziam em si. É isso que Freud chama de projeção. Quando nós colocamos nos outros aquilo que no fundo existe dentro de nós, mas nós não queremos admitir. No caso de Maria de Magdala, muitas pessoas a julgavam severamente. Mas segundo Freud, esse julgamento não era apenas sobre ela. Esse julgamento refletia os medos, as inseguranças da própria sociedade daquela época. Talvez aquelas pessoas tivessem dificuldades parecidas com a de Maria, mas ao invés de olharem para si mesmas, preferia ficar apontando o dedinho para ela. Ou seja, muitas vezes, quando nós julgamos alguém, nós estamos simplesmente revelando sobre nós mesmos. Então, quando Emmanuel menciona, que Jesus a viu como um formoso coração feminino, isso não era apenas uma visão sensível de Jesus, não, gente. Isso aqui foi um ato revolucionário. Por isso que muitos falam que se Jesus voltasse agora, a gente pregava ele na cruz mais depressa do que naquela época. Jesus rompeu com essa visão ao enxergar Maria como um ser humano pleno, completo, capaz de se regenerar, de se transformar. Vai lá no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo de 1 a 18, conta a história. Maria Madalena é a primeira a ver Jesus ressuscitado. Isso reforça o que Emmanuel descreve, que Jesus enxergava nela o potencial de espalhar luz, enquanto os outros olhavam para Maria, apenas viam as falhas do passado. Então, será que não está na hora de nós nos questionarmos quando nós olharmos para os outros e falar assim, será que eu estou olhando com os olhos do amor ou meus olhos ainda estão limitados a um julgamento? Mas tem algo mais importante ainda, porque o propósito é olhar para dentro, é um mergulho íntimo, né? Vamos fazer uma suposição? Vamos fazer de conta? Vamos fazer de conta que Jesus agora vai olhar para dentro do seu coração. Como você se sente diante dessa condição? Jesus está olhando para você agora. Eu fico imaginando um possível diálogo, porque eu fiz esse exercício antes, né? Lógico. A gente, quando escolhe o tema, a gente só escolhe falar daquilo que a gente está precisando ouvir. Eu fiquei imaginando Jesus olhando para o meu coração, assim, eu fiquei observando a minha reação. Já comecei a ficar meio envergonhado. Fui, vixe. Eu não posso olhar para ele, né? Eu pensei assim, Jesus vai olhar para mim e falar assim, meu filho, por que você está com medo do meu olhar? O meu olhar não é para te condenar. Eu te olho para te compreender.
Aí ele ia falar assim: Alex, se você olhasse para dentro de você como eu te olho, o que você enxergaria além dessas aparências aí? Aí Jesus ia me perguntar assim: Alex, o que você tanto esconde aí dentro de você? E aí ele fica te perguntando também: ô fulano, se Jesus visse seu coração hoje, né? O que ele ia ver além das aparências aí? Você acha que Jesus ia ficar cutucando, fuçando, caçando defeito em você, criatura? Lógico que não, ele ia perceber em você o que ele percebeu em Maria. E se você pensa que esse olhar de Jesus para dentro do coração da humanidade é só uma suposição, faz de conta, você está muito enganado. Isso para Jesus é coisa simples. Inclusive agora ele está olhando para nós. Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma. É ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Certa vez eu estava ouvindo uma palestra e teve um momento da palestra que me marcou. Eu acho que enquanto eu viver aqui na Terra e quando passar para o outro lado, eu vou continuar levando esse ensinamento. Eu acho que eu já devo ter repetido umas 50 vezes, hoje vai ser a 51ª. Vocês estão olhando para mim agora. Todo mundo está olhando para mim, pode olhar. Olhem à vontade. Pode botar reparo, defeito, o que vocês quiserem. Se eu tivesse sem os aparelhos aqui, eu ia chegar aqui na frente, mas não tem jeito, estou ligada aqui. Então eu sou essa pessoa aí que vocês estão olhando. Cada um está pensando alguma coisa de mim. Se fosse falar, o que você está olhando? O que você está olhando? Um vai olhar o cabelo, outro vai olhar o violão que está aqui, outro vai olhar o anel, outro vai olhar a saia. Sei lá o que vocês vão olhar. Então eu sou essa pessoa aí que vocês estão olhando. A primeira pessoa aí. Vocês estão olhando e pensando. Agora, se eu tirar esse olhar de vocês e eu olhar para mim, eu vou ter uma impressão de mim. Pode ser totalmente diferente da impressão que vocês tiveram, não pode? Então, essa é a segunda pessoa. A primeira é que vocês estão vendo e acham que eu sou. A segunda é o que eu penso e que eu acho que eu seja. Mas a pessoa mais importante é a que Deus sabe que eu sou. Então, não
que vocês acham, infelizmente, não importa. Não muda nada na minha vida o que vocês acham. Nada. O que eu acho pode mudar a minha vida se eu me enganar comigo. Porque às vezes eu me coloco lá embaixo. Eu posso estragar a minha vida. Mas Deus me conhece. E quando a gente partir daqui, ou até em todos os dias, não adianta. Por acaso vocês sabem por quais problemas eu estou passando? Alguém aí pode me ajudar, por favor? Não sabem nada, nem sonham. Quem me vê assim cantando não sabe nada de mim? Não tem essa frase aí? Eu não sei nada de você, estou te olhando também, estou achando um monte de coisa aqui. Tem sorrisos, tem pessoas sérias, tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, mas eu não sei de vocês. Eu sei pouco de mim, mas Deus sabe tudo. E às vezes a gente passa a vida inteira pensando: o que o Alex acha de mim, meu Deus do céu? Destruiu minha vida? Eita, Alex, eu precisava cantar mais, rapaz. Né? Então vamos prestar atenção e dar valor ao que tem valor. Posso cantar mais uma? Quem quiser fechar os olhos, quem quiser, aproveite. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor.
Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas, que tu me amas, que tu me sondas, que tu me amas. Eu só sei que hoje não é o meu dia de desencarnar, de susto. Muito bem. Você acredita nessa música? Que o Criador, essa espiritualidade maior, nos conhece por nome, sabe tudo o que se passa na nossa intimidade? Emmanuel agora dá um exemplo de peso, mais um, né? No conceito da maioria, diz Emmanuel, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, para Jesus, no entanto, Zaqueu era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e de riqueza. Olha a diferença. Se a gente tivesse a oportunidade de conversar com Jung e perguntar para ele assim, pega um exemplo da época de Jesus que pudesse representar assim a sombra mesmo, na sua potencialidade, a sombra da sociedade. Eu te garanto que Jung ia falar assim, Zaqueu. Porque Zaqueu representava exatamente a principal parte que as pessoas não gostam de admitir que existe. Até hoje, gente, o dinheiro muitas vezes é visto como algo ruim, ligado à ganância, à corrupção, à exploração e assim por diante. Por isso Zaqueu era rejeitado, porque ele lidava com as riquezas, porque ele cobrava impostos, algo que era muito mal visto naquela época. Mas o que fez Jesus? Vocês precisavam ver a cara dos apóstolos, quando Jesus falou, ele chamou Zaqueu para jantar na casa dele, né? Os apóstolos cutucavam, falaram assim, o mestre não está batendo bem não. Zaqueu saiu acelerado. Chegou lá, chamou a Zaqueia, falou, dá banho no Zaqueuzinho, na Zaqueinha, depressa que Jesus está vindo, vamos fazer a janta. Animado. Porque Jesus, ao invés de reforçar essa visão negativa, ele enxergou em Zaqueu um potencial de transformação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem acha que Zaqueu se limitava a um simples e mero cobrador de impostos naquele momento do encontro com Jesus, está muito enganado, de acordo com Humberto de Campos, no Boa Nova. Porque ele descreve que Zaqueu, antes já do encontro com Jesus ali, da janta, Zaqueu era um grande empreendedor. Ele já estava no caminho já. Ali foi o que ele precisava para dar o salto. Jesus não viu em Zaqueu apenas um homem rico, impopular,
mas alguém que poderia usar a sua posição para fazer o bem. Porque Jesus sabia, e continua sabendo, que o problema não está no dinheiro. O problema pode estar no que nós fazemos com o dinheiro. Jesus convidou Zaqueu para algo maior. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Eu ouso dizer, olhando para essa instituição aqui, esse complexo Maria de Nazaré, se não fosse os Zaqueus da atualidade, eu duvido que isso aqui tinha sido construído e mantido. Se não tivesse alguém da sociedade aí que colaborasse. Posso estar muito enganado. Muito. E alguns que pela sociedade são mal vistos, nem sabem, que tem uns que faz caladinho, pede para nem contar. Mas aí a gente olha para dentro de nós e pergunta assim, o que eu posso transformar com aquilo que eu recebi? Com os bens, com os meus talentos, com o meu tempo, com as oportunidades que eu tenho. Como é que eu posso transformar isso em bênçãos para mim e para os outros? Ao invés de estar olhando para as pessoas como uma página já escrita, ao invés de estar olhando para mim mesmo como uma página já escrita, eu vou começar a ver nas pessoas a história que elas ainda podem escrever. Eu vou começar a olhar para mim e ver a quantidade de páginas em branco que estão à minha frente, para que eu possa escrever ou reescrever a minha própria história. É o convite do Cristo, e Emmanuel reforça, para a gente mudar esses olhos do julgamento, gente, para a gente abrir o coração e tentar perceber o que tem de melhor nas pessoas. E aqui vocês fazem muito bem isso, porque a gente sabe que aqui vocês acolhem muitos que aos olhos da sociedade são considerados muito pior do que Zaqueu. Então nós vamos fazer mais esse exercício, sabe? Olhar com os olhos do coração, com os olhos do amor, até mesmo para aqueles que por algum motivo nós já decidimos que não tem mais jeito. Porque nós somos assim. Tem pessoa aí que a gente já decidiu que eles não têm conserto. Isso aqui, isso aí está perdido. Para que a gente deixa de fazer um monte de coisa que a gente está fazendo lá para estar aqui num momento como esse, tendo acesso a um pedacinho desse Evangelho do Cristo, explicado pela espiritualidade, se for para ficar do jeito que está, e deixar, se não for para transformar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vai chegar um tempo que a gente vai entender como é que os milagres são feitos. E aí vocês vão ver o que é milagre acontecer. Vai ser um atrás do outro. Vamos seguir com Emmanuel aqui. Gente, esse exemplo de Emmanuel aqui agora é fantástico. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Isso aqui os psicólogos estão cansados de falar para a gente. Quando você vê alguém brabinho demais, brutinho, aquelas crianças que aparecem na televisão com um fuzil na mão, está tremendo de medo. Está escondendo atrás da própria fraqueza. Simão Pedro era visto assim, como fraco e inconstante. Para Jesus, contudo, Simão representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fulgiria à luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho. Eu vou para o goianês de novo. Você imagina que você é um jardineiro, uma jardineira, mas o seu serviço é fazer jardinagem no coração das pessoas. Às vezes você chega, olha para alguém assim, você dá uma analisada assim, você fala assim, nossa, essa planta aqui está fraca demais. Olha as folhas, tudo murcha. Não, essa aqui, não vou nem gastar meu tempo, isso aqui não adianta mais não, isso aqui já não tem futuro não. Mas Jesus, esse jardineiro divino, olhou para Pedro, deu um observado assim nas raízes, falou, não, isso aqui está firme igual rocha, isso aqui é uma árvore poderosa. Ele não ficou olhando folha murcha não, gente, ele olhou a raiz que estava firme e falou, essa árvore aqui vai florir, e vai florescer, e vai produzir frutos. Olha a diferença do olhar de Jesus, os olhos do amor. Talvez esse Simão Pedro está dentro de casa. Essa plantinha que a gente está olhando, assim, não tem conserto. Que tal se a gente pensar nisso? Porque nós somos chamados, gente, também a olhar para os outros com os olhos de Jesus, com os olhos do amor. Ele não foi colocado pela espiritualidade como mestre, como guia, como modelo? Nós precisamos olhar, pedir para Jesus que Ele empreste os olhos para nós. E a gente vai começar a olhar não aquilo que está falho, mas a possibilidade da renovação, sabe? O potencial de transformação que mora dentro do outro. E aí, tem que ter caridade com a gente também. Porque às vezes a gente olha para a gente com os olhos que nem o pior inimigo da gente olharia. E a gente se desmerece. A Elizabeth comentou aqui, não tem importância do que vocês veem, percebem dela. Mas às vezes menos importância ainda tem o que ela mesma se enxerga. Então, quando a gente olhar para os outros, vamos perguntar assim, será que eu não consigo ver um tiquinho além dessas falhas aí? Será que eu não posso fazer um esforço a mais para enxergar as qualidades, o potencial de transformação nas pessoas que estão ao meu redor? E também não se esquecer de aplicar isso a si mesmo. Será que você não é o Pedrão que está buscando uma chance de se transformar? Você está com medo, você está vacilante, a confiança está da altura de uma gilete deitada. Como diz um amigo meu, eu estou mais fraco que coice de porco. Esse é o povo do Goiás que fala, porco não tem...
No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, resumidamente está escrito assim, ó, lembre-se de que ninguém se salvará pelo que os outros dizem ou pensam. A salvação vem pela transformação moral. Esquece se não tem sentido, como diz o Chico. Se está falando de mim e é verdade, eu tenho que correr com certeza. É verdade, é incontestável. Se não é, por que eu vou gastar tempo com isso? Ah, fulano, você está salvo, viu? Porque você aguentou as conversas das pessoas. Vai nessa, como diz, a minha mãe falava assim, vai nessa, para você ver onde você vai parar, menino. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que eu perdi. Vestido em ouro, te imaginei e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Cabelos longos iguais aos meus, tu
Filho de Deus, por isso eu venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Laiareia, laiareia. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Se nós observarmos bem a letra dessa música, é um grande exemplo de transformação. De alguém que olhava para Jesus, com os olhos do julgamento, te imaginava vestido em ouro. E começou a olhar com os olhos do amor. E tão humilde, eu te encontrei. Por que ele enxergava Jesus vestido em ouro? Porque a gente enxerga com os próprios olhos. E quando a humildade visitou o coração desse que compôs essa canção, ele começou a perceber a humildade em Jesus. Ou eu estou equivocado na minha interpretação? Emmanuel continua. E aqui, gente, nós poderíamos ficar aqui umas 3 horas só nesse exemplo. Ele diz assim, na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Mas para Jesus, porém, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. A minha cabeça funciona com figurinha, por isso que eu fico fazendo essas comparações, sabe? Eu fiquei imaginando Paulo de Tarso, sabe? Tem uns navios grandão, não tem? Uns transatlânticos. Esse dia nós vamos fazer um evento em Vitória, no Espírito Santo, aí a gente passou assim, beirando o porto. Gente, eu não imaginava que tinha umas canoas daquele tamanho, não. Que é aquilo? Os únicos uns 300 metros de comprimento. Tem uns maior ainda, né? Eu fico imaginando que Paulo de Tarso era um navio desse, com a potência, mas que cortava as águas assim, numa velocidade, mas só tinha um defeito, estava no rumo errado. Você olhava para ele estava seguro, firme, mas não tinha espaço nele para mudança. É um barco que não se abala, mas navegando na direção da rocha. Você está entendendo o que vai acontecer com ele em breve, né? Mas Jesus olhou para ele, aquele olhar profundo, e enxergou ali, muito além da aparência, da rigidez. Ele sabia que Saulo, por dentro, era apenas um barco perdido, um viajante perdido, que ainda não tinha encontrado o rumo certo. É igual aquele marinheiro que tem força, tem coragem, mas está seguindo por águas desconhecidas. E foi esse homem, de caminho tortuoso, que mais tarde se tornou Paulo, o grande divulgador da doutrina do Cristo, transformando a dor do próprio erro em luz para os outros, inclusive para nós. Como nós estamos olhando para as pessoas ao nosso redor? Será que, como Saulo, essas pessoas não são navios aí à deriva, ou simplesmente companheiros de jornada, que ainda não encontraram a direção certa?
E que às vezes eles não encontraram porque eles estão se baseando no nosso exemplo. Não tem um ditado que fala que pode ser que você seja a única Bíblia que alguém lê? O que nós podemos fazer, gente, para que nós sejamos, para essas pessoas, o farol? Vamos usar a mesma analogia aqui, o farol que as ajude a encontrar o caminho certo. E olhando para dentro, será que em algum momento nós não estamos como Saulo estava? Navio perdido, achando que está tudo certo, com a força, com a potência, mas que está precisando mudar de direção para encontrar o propósito de verdade. É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento. Parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão.
é preciso. É preciso. E é urgente. A gente vai concluir a mensagem de Emmanuel, lembrando que nós estamos nos reportando ao capítulo 35 do livro Palavras de Vida Eterna, observemos amando. E ele encerra a mensagem exatamente com o que ele diz no título. Um conselho de quem já pisou nesses caminhos que nós estamos trilhando agora. Ele diz assim, ó: observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então, qual que é o nosso desafio, gente? Nós vamos ter que começar. Começa dentro de casa, porque esse é o principal desafio, sabe? Vamos chegar em casa hoje, vamos procurar as Maria de Magdala que está lá, os Saulo de Tarso, os Zaqueus. Estão lá simplesmente esperando o momento de se transformar, sabe? Assim como estes personagens aqui fizeram diante de Jesus. Mas resumindo, né, não quero ficar sendo repetitivo, mas a gente aprende pela repetição também, isso é didático. Vamos olhar para nós, sabe? Por trás dessas aparências, dessas máscaras. Em algum momento, nós somos um desses personagens aqui. Talvez você, nesse momento, esteja passando por dificuldades e buscando amor, como Maria de Magdala estava buscando. Ela estava com fome de amor. Talvez você esteja sendo julgado como Zaqueu, mas dentro de você tem uma força esperando para crescer. Talvez como Saulo de Tarso, você está se sentindo aí um pouco perdido. Mas você já sente que tem um caminho novo te esperando. Só mudar a rota. E nessa lógica aí do olhar, né? Vamos nos questionar, quem é o seu esposo ou a sua esposa para você? E quem será para Jesus? Quem será a sua esposa e seu esposo para Jesus? Será que, como Maria de Magdala, essa pessoa que está aí do seu lado aí, ó, não está num momento difícil, esperando por alguém que olhe para ela com mais amor, que ao invés de ficar olhando com os olhos do julgamento, a ajude, faça alguma coisa para ajudá-la a transformar? E os que te rodeiam? Aí você vai juntando esse povão aí, os meninos, filhos, esse povo do centro aí, que a gente encontra umas vezes por semana aí, os professores, esse povo do serviço, os amigos, chefe, sogra, põe a sogra, os cunhados do meio também, põe todo mundo aí. Quem são eles para você? Quem são eles para Jesus? Será que, como Zaqueu, essas pessoas não estão sendo vistas pela sociedade de forma errada? E às vezes até por você? Sem perceber o grande potencial que tem para mudar? Simplesmente se forem vistas com mais amor? Mas o mais importante de tudo isso aqui, nós conversamos até agora, quem é você para você?
Mas quem é você para Jesus? Será que o problema não é o mesmo de Saulo? Você está perdido, só. Você está achando que não tem mais jeito, mas tem. Porque, assim como Saulo, todos nós temos a chance, a cada instante, de nos reinventarmos, de nos abrirmos por um novo caminho, guiados por Jesus. Agora, presta atenção aqui, se é que eu tenho direito de pedir isso para você. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque eu estou falando isso aqui para mim. Isso aqui não estava no meu script, no meu roteiro. Mas a gente escuta umas coisas de vez em quando, né? A gente acha que a gente está vindo falar para os outros. Maria de Magdala, ela poderia ter recusado o chamado de Jesus. Ela podia ter seguido no mesmo caminho que ela estava. Zaqueu podia ter ficado apenas na curiosidade de ver Jesus, subiu em cima da árvore, viu Jesus jantou lá em casa, tudo certo, beleza, pronto. Sem coragem de mudar a vida. Podia ou não podia? Sim ou não? Saulo de Tarso poderia ter ignorado a experiência lá na entrada de Damasco e continuado perseguindo os cristãos. Mas não foi isso que aconteceu. Por que que não foi? Porque cada um deles fez a sua parte. O olhar do Cristo despertou neles a consciência de que eles precisavam mudar. Mas foram eles que escolheram dar o passo necessário para a transformação. Foi Maria de Magdala que decidiu seguir Jesus e renovar a vida. Foi Zaqueu que tomou a iniciativa de devolver o que ele tinha pegado dos outros, multiplicado, e transformar a própria conduta. Foi ou não foi? Foi Paulo que, depois que caiu, se levantou e decidiu dedicar a vida toda à mensagem do Evangelho. Você está entendendo? Eu estou perguntando para mim. Porque tem umas vozes que conversam dentro da gente. O olhar de Jesus continua sobre nós. Jesus nos olhou. Jesus nos olha. Jesus vai continuar olhando, simplesmente aguardando a nossa reação. Então eu gostaria de concluir aqui dizendo assim, que nós tenhamos a coragem de Maria de Magdala, que nós tenhamos a determinação do Zaqueu, e que nós tenhamos a força de Paulo de Tarso, para aceitar esse chamado e nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas. Lembra disso? Jesus nos olhou, Jesus nos olha, e vai continuar olhando para cada um de nós com os olhos do amor. Simples. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser
Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, oh meu Deus, oh eu sei. Levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta, no final será tão bom. Não desisto de viver no mundo, não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Comigo. É Jesus. É Jesus. Mais forte. É Jesus. É Jesus. Só vocês?